Pare tudo por um instante e me escute com atenção. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Existe algo dentro de você que anda inquieto, algo que não consegue explicar direito, mas que pesa no coração. Talvez você esteja tentando seguir em frente, insistindo em decisões, relacionamentos ou caminhos que parecem certos na lógica, mas errados na alma. E quanto mais você tenta, mais cansado fica. Hoje, Deus quer te mostrar por que algumas coisas não avançam, porque a paz desapareceu e porque certas portas simplesmente não se abrem, mesmo quando você ora. Às vezes você não entende o que está acontecendo. Você faz sua parte, busca a Deus, tenta ser fiel, mas tudo parece travado. É como se estivesse andando contra uma corrente invisível. Nada flui com naturalidade. As respostas não vêm. E no fundo do coração existe uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Você se pergunta se isso é medo, insegurança ou fraqueza espiritual, mas lá no íntimo sabe que não é isso. É um alerta silencioso. Nem todo desconforto é ansiedade. Existe um tipo de inquietação que nasce no espírito. É quando Deus começa a tocar em algo que você prefere não encarar. Ele não grita, ele incomoda. Ele tira a paz para proteger o coração. Quando o Espírito Santo quer impedir um caminho, ele faz tudo perder o brilho. O que antes parecia empolgante começa a pesar. O que antes parecia certo começa a gerar confusão. Ignorar esse sinal é caminhar para dores que poderiam ser evitadas. Muitas pessoas confundem insistência com fé, mas fé verdadeira não força portas fechadas por Deus. Fé obedece. Quando Deus fecha uma porta, não é punição, é livramento. Ele vê o que você ainda não viu. Ele conhece os bastidores, as intenções escondidas, os finais que ainda não chegaram. O que hoje parece perda, amanhã você vai agradecer por não ter continuado. Deus nunca fecha algo para ferir você. Ele fecha para preservar sua fé, sua identidade e seu futuro. Quantas vezes você já chorou por algo que não deu certo, sem perceber que aquilo se tornaria uma prisão emocional e espiritual? O Pai vê além do momento. Ele vê onde aquilo te levaria. Por isso, quando Ele impede, é porque ama demais para permitir que você se machuque. Existe um erro espiritual muito comum: tentar negociar com Deus. Orar não para conhecer a vontade dEle, mas para convencer o céu a abençoar uma decisão que você já tomou. Quantas vezes você pediu sinais, quando no fundo já estava decidido a seguir em frente, independentemente da resposta? Deus não abençoa a insistência, Ele abençoa a obediência. E quando insistimos no que Ele nunca aprovou, entramos em caminhos cansativos, confusos e espiritualmente secos. Existe uma pergunta que precisa ser feita com sinceridade diante de Deus. Quantas vezes você já sabia, lá no fundo, que aquilo não vinha do Senhor, mas mesmo assim decidiu continuar? Quantas vezes o Espírito Santo tentou te alertar e você chamou isso de pensamento negativo? Quantas vezes a paz se retirou, mas você insistiu porque estava carente, apaixonado ou com medo de ficar sozinho? Essas decisões sempre cobram um preço alto, porque quando a paz sai, a proteção também sai. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Reconhecer Deus em todos os caminhos não é poesia, é sobrevivência espiritual. Quando você insiste em seguir apenas o que sente, você se torna o arquiteto da própria dor. Mas quando você reconhece Deus, Ele endireita as veredas, mesmo quando você não entende o processo. Quando Deus não quer que você esteja com alguém ou em algum caminho, Ele começa a falar de forma clara para quem está disposto a ouvir. Ele não é confuso. Ele não abandona. Ele avisa. Um dos primeiros sinais é a ausência de paz. Paz não é emoção. Não é empolgação. Não é frio na barriga. Paz é uma certeza profunda que permanece mesmo em meio às dificuldades. Quando Deus aprova algo, Ele sela com paz. Quando Ele não aprova, Ele remove essa paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus excede todo entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz funciona como uma sentinela espiritual. Quando ela está presente,
Você está protegido. Quando ela vai embora, você fica vulnerável. E mesmo tentando racionalizar, explicar ou justificar, lá no fundo você sabe, quando a paz não está ali, é possível sentir atração por alguém e ainda assim não ser vontade de Deus. É possível ter conexão, conversa na afinidade e mesmo assim não ser autorizado pelo céu. Porque o que Deus não abençoa, Ele não sustenta. Pode até parecer que vai funcionar por um tempo, mas cedo ou tarde desmorona. Tudo que nasce fora da vontade de Deus carrega prazo de validade. Outro sinal claro é quando os obstáculos começam a se multiplicar de forma inexplicável. Quando Deus está no centro, mesmo com desafios, existe um fluxo, existe avanço. Mas quando Deus não está, tudo pesa. Nada flui. Cada passo exige um esforço exagerado. Confusões surgem sem motivo. Incompatibilidades aparecem o tempo todo. É como remar contra uma corrente forte que não cansa. Talvez você já tenha vivido isso. Um relacionamento onde tudo era pesado, complicado, cansativo. Você se perguntava por quê precisava lutar tanto para manter algo que deveria ser leve. A verdade é que muitas vezes você estava lutando contra a vontade de Deus. E quanto mais insistia, mais ele resistia. Não por crueldade, mas por misericórdia, para impedir que você se machucasse ainda mais. Existe também aquele desconforto espiritual que não passa. Uma inquietação constante. Uma falta de liberdade quando você ora e menciona aquela pessoa ou aquele plano. Algo dentro de você sabe que não está certo, mesmo quando tudo parece certo aos olhos humanos. Isso não é confusão, é correção. É o Espírito Santo te afastando do perigo, dizendo com amor que aquele não é o caminho preparado para você. O grande desafio não é ouvir a voz de Deus. É obedecer quando essa voz pede que você solte algo que ama. Muitas vezes Deus já falou claramente, mas o coração resiste. Existe um medo profundo de perder, de ficar sozinho, de não aparecer outra oportunidade. E é exatamente nesse ponto que muitos escolhem a desobediência. Não porque não ouviram, mas porque não quiseram aceitar o que ouviram. Quando você ignora os alertas de Deus, você não está apenas adiando uma decisão, você está plantando sementes de dor futura. Deus nunca pede algo para te prejudicar. Ele pede para te proteger. Mas o coração humano insiste em segurar o que Deus já pediu para largar. E quanto mais você segura, mais pesado fica. A Bíblia nos apresenta um exemplo poderoso através da vida de José do Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos, levado como escravo para uma terra estranha, e mesmo em meio à injustiça, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, José prosperou, ganhou confiança e favor. Mas ali surgiu uma tentação que poderia destruir todo o propósito que Deus havia preparado para ele. A esposa de Potifar desejava José e o pressionava todos os dias. Humanamente falando, José tinha motivos para ceder. Ele estava sozinho, longe da família, em uma terra que não era a sua. Ninguém ficaria sabendo. Mas José entendeu algo fundamental. Nem tudo que está disponível é autorizado por Deus. E por isso ele disse com convicção que não cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. José não estava apenas recusando um pecado, ele estava protegendo o próprio destino. Mesmo assim, a consequência imediata pareceu injusta. Ele foi preso. Aos olhos humanos, parecia que obedecer a Deus só trouxe prejuízo. Mas o que José não sabia é que aquela prisão fazia parte do caminho para o palácio. Aquela perda momentânea era, na verdade, proteção para uma promoção futura. Deus estava moldando José, preparando-o para governar, para liderar, para sustentar uma nação inteira. Se José tivesse cedido àquele desejo momentâneo, teria perdido tudo. Às vezes, Deus permite que você perca algo agora, para não perder tudo depois. O que hoje parece rejeição pode ser livramento disfarçado. Quando você obedece a Deus e solta aquilo que Ele não autorizou, você não está perdendo, você está ganhando. Está se livrando de algo que iria te afastar do propósito. A dor da obediência é sempre menor do que a dor da desobediência. Obedecer pode doer por um tempo, mas desobedecer cobra um preço por muito mais tempo. Talvez hoje Deus esteja pedindo que você se afaste de alguém, que encerre um ciclo, que aceite um não que dói. Não porque Ele quer te ferir,
mas porque ele vê onde aquilo terminaria. Deus não trabalha apenas no agora, ele trabalha no eterno. Ele enxerga o fim desde o começo. E por isso, quando ele diz não, é porque está protegendo algo muito maior. Existe um momento na caminhada com Deus em que ele pede algo ainda mais profundo. Confiança sem explicação. Não é fácil obedecer quando você não entende o motivo do não. Quando tudo dentro de você grita para continuar. Mas Deus não age baseado no que parece bom agora. Ele age baseado no que será eterno. E muitas vezes, a maior prova de fé é soltar sem entender. Quando você insiste em permanecer onde Deus já disse para sair, sua alma começa a adoecer lentamente. Você continua orando, mas sente um bloqueio. Continua lendo a palavra, mas ela parece distante. Não porque Deus se afastou, mas porque a desobediência cria ruído espiritual. A comunhão não flui quando o coração está dividido entre a vontade própria e a vontade do Pai. Muitos confundem sofrimento com propósito. Nem toda dor é prova. Existe dor que é consequência de escolhas fora da vontade de Deus. Quando Deus está conduzindo, mesmo no deserto existe direção. Mesmo na dor existe esperança. Mas quando você insiste sozinho, a dor vem acompanhada de confusão, cansaço e esgotamento emocional. Deus não quer que você apenas sobreviva espiritualmente. Ele quer que você viva com plenitude. Mas plenitude só existe onde há alinhamento. Enquanto você tenta encaixar alguém ou algo que Deus já rejeitou, você impede que o novo chegue. Portas novas não se abrem, enquanto mãos continuam presas ao que Deus já pediu para soltar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse conflito. Deus chamando para avançar e você olhando para trás. Deus convidando para algo maior e você preso ao medo do desconhecido. Mas o desconhecido para você já é conhecido por Deus. Ele já esteve lá. Ele já preparou. Ele já cuidou. O seu papel não é entender tudo, é confiar. Abraão viveu isso de forma profunda. Deus pediu algo impensável. Que ele deixasse sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, sem dizer exatamente para onde iria. Abraão obedeceu não porque tinha garantias, mas porque conhecia quem estava guiando. E foi essa obediência que abriu caminho para que ele se tornasse pai de uma grande nação. Se Abraão tivesse ficado preso ao conforto, ao previsível, ao controle, ele nunca teria vivido a promessa. Muitas vezes, o maior inimigo do propósito não é o pecado escancarado, é o apego silencioso. Aquilo que não parece errado, mas impede o avanço. Deus está te chamando para confiar além da lógica, para soltar além do medo, para obedecer além do entendimento. E quando você escolhe obedecer, mesmo tremendo, o céu se move. Porque Deus honra aqueles que confiam nele de verdade. Talvez hoje seja o dia de uma decisão silenciosa, mas poderosa. Não precisa anunciar para ninguém. Não precisa se justificar. Basta alinhar o coração com Deus e dizer: Pai, eu confio. Essa simples entrega tem o poder de destravar caminhos, restaurar a paz e reposicionar você no centro da vontade dele. Depois que você decide obedecer a Deus, algo começa a mudar dentro de você antes mesmo de mudar ao redor. A paz começa a voltar aos poucos, não porque tudo se resolveu, mas porque o coração saiu do conflito. A obediência alinha você novamente com o céu, e quando há alinhamento, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Muitas pessoas acham que obedecer significa perder controle, mas na verdade é o contrário. Obedecer a Deus é sair das mãos do medo e entrar nas mãos do Pai. É confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Deus nunca age atrasado. Ele age no tempo perfeito. Quando você solta aquilo que Deus pediu, você cria espaço para o novo. E o novo de Deus nunca vem vazio. Ele vem carregado de propósito, cura, restauração e crescimento espiritual. Mas enquanto você insiste em manter o velho, o novo fica do lado de fora esperando. Deus não invade espaços ocupados pela desobediência. Talvez você esteja esperando Deus mudar uma situação, quando na verdade Ele está esperando você mudar de posição. Muitas respostas só chegam depois da obediência. Muitas portas só se abrem depois que você decide confiar. O céu responde a atitudes, não apenas a palavras. A Bíblia nos mostra isso claramente na vida do povo de Israel. Enquanto eles insistiam em murmurar, duvidar e desobedecer,
O deserto parecia interminável. Mas quando decidiram ouvir e seguir, o caminho começou a se abrir. O tempo não era o problema. A posição do coração era. Obediência não elimina desafios, mas elimina o desvio. Quando Deus está guiando, até os obstáculos cooperam para o crescimento. Você pode até passar por lutas, mas não perde o rumo. Não se perde no processo, porque quem obedece anda sob direção. Deus não quer apenas te tirar de algo. Ele quer te levar para algo melhor. Mas isso exige fé prática. Fé que se move. Fé que solta. Fé que confia. Fé que continua mesmo sem garantias visíveis. Talvez hoje Deus esteja te convidando a dar um passo simples, mas decisivo. Um passo de obediência, que vai destravar áreas que estão paradas há muito tempo. E quando você dá esse passo, mesmo com medo, Deus caminha com você. Obedecer a Deus nunca será perda. Pode parecer difícil no começo, mas sempre termina em paz, sempre termina em crescimento, sempre termina em propósito cumprido. Depois da obediência, vem um processo que muitos não gostam, mas que é necessário. O tempo de Deus. Nem tudo muda imediatamente. Nem todas as respostas chegam na hora que esperamos. E é nesse intervalo que a fé é lapidada. Deus usa o tempo para curar o coração, alinhar as emoções e fortalecer o espírito. Quando você decide obedecer, o céu se move, mesmo que você ainda não veja. Deus começa a trabalhar nos bastidores. Ele fecha ciclos, reorganiza situações, afasta pessoas, prepara ambientes e ajusta detalhes que você jamais conseguiria controlar sozinho. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Muitos desistem exatamente nesse ponto, porque esperam recompensas rápidas, sinais visíveis, confirmações externas. Mas Deus está mais interessado em formar você do que apenas te entregar algo. Se Ele te entregasse antes de te preparar, aquilo poderia se tornar um peso e não uma bênção. O céu se move, mesmo que você ainda não veja. Deus começa a trabalhar nos bastidores. Ele fecha ciclos, reorganiza situações, afasta pessoas, prepara ambientes e ajusta detalhes que você jamais conseguiria controlar sozinho. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Muitos desistem exatamente nesse ponto, porque esperam recompensas rápidas, sinais visíveis, confirmações externas. Mas Deus está mais interessado em formar você do que apenas te entregar algo. Se Ele te entregasse antes de te preparar, aquilo poderia se tornar um peso e não uma bênção. A Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe o tempo de plantar, o tempo de esperar e o tempo de colher. O problema é que muitos querem colher sem respeitar o tempo da semente. Mas Deus nunca se atrasa. Ele age no momento certo. Enquanto você espera, Deus trabalha em você. Trabalha suas emoções, suas expectativas, suas dependências e seus medos. Ele ensina a confiar sem controlar, a descansar sem entender e a seguir sem garantias. Esse processo não é confortável, mas é necessário. Davi viveu esse tempo de espera. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até assumir o trono. Nesse intervalo, ele foi perseguido, injustiçado e esquecido. Mas foi nesse período que Deus formou seu caráter, sua intimidade e sua confiança. Se Davi tivesse assumido antes do tempo, não estaria preparado para governar. O atraso que você sente pode ser, na verdade, proteção. Deus sabe exatamente quando você está pronto para receber o que pediu. Ele não entrega promessas antes da maturidade, porque promessas sem preparo geram destruição. Confie no tempo de Deus. Ele nunca falha. O que Ele prometeu vai se cumprir, mas no tempo certo, da maneira certa e com o propósito certo. Até lá, continue obedecendo, continue confiando e continue caminhando. Deus está mais perto do que você imagina. Enquanto você permanece fiel, mesmo sem ver o resultado, algo poderoso acontece no espírito. Maturidade, discernimento e força. Deus transforma sua paciência em sabedoria e sua obediência em autoridade espiritual. Cada passo de fé cria raízes profundas que sustentarão tudo que Ele vai te entregar. Não se assuste com o silêncio, com a demora ou com a ausência de sinais visíveis. O silêncio de Deus é repleto de propósito. Ele trabalha de maneiras que não podemos enxergar,
movendo situações, pessoas e circunstâncias, para que tudo esteja perfeitamente alinhado com sua vontade. Muitos desejam milagres instantâneos, mas milagres que chegam sem preparação podem ser prejudiciais. Deus quer preparar seu coração, sua mente e seu espírito para que você esteja pronto para receber sem se perder no caminho. Ele molda caráter, fortalece fé e ensina dependência. Isso é amor, mesmo quando parece difícil. O processo pode ser solitário, mas nunca é abandono. Deus está presente em cada detalhe, mesmo quando você não sente. Ele sussurra, guia e protege, mesmo na escuridão. E essa proteção muitas vezes se manifesta justamente como o que você não consegue controlar. Portas que se fecham, pessoas que se afastam, caminhos que não se concretizam. Há um propósito em cada atraso, em cada não agora. É um tempo para crescer, para aprender a confiar, para perceber que Ele sabe o que é melhor. Tudo que Deus permite é para te fortalecer, não para te destruir. Tudo que Ele fecha é para te proteger, não para te punir. O segredo é permanecer firme, mesmo quando não há compreensão. Permanecer em oração, permanecer na palavra, permanecer na fé. Porque mesmo invisível aos olhos humanos, o mover de Deus está acontecendo. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E cada passo de obediência agora será a base para bênçãos eternas. Portanto, abrace o tempo de Deus com paciência. Não tente forçar resultados. Não busque atalhos. Não negocie sua paz por imediatismo. Continue obedecendo. Continue confiando e continue esperando. Porque no momento certo, tudo que Ele preparou se manifestará. E será maior, mais belo e mais duradouro do que você jamais imaginou. E quando finalmente você perceber, olhando para trás, verá que cada não de Deus foi um sim disfarçado. Cada fechamento de porta foi uma proteção invisível. E cada atraso foi uma preparação silenciosa. Tudo que parecia obstáculo, na verdade, era fundamento. Tudo que parecia perda, na verdade, era preservação. Deus nunca age por acaso. Ele está orquestrando cada detalhe, mesmo quando você não enxerga. Ele vê o que você ainda não viu, sabe o que você ainda não entende e prepara o que você ainda não consegue imaginar. Por isso, confiar nele é não se desesperar diante do invisível, é descansar no propósito que já está escrito no céu. Às vezes é preciso soltar pessoas, situações, sonhos antigos e expectativas que nos prendem ao passado. Não por frieza, não por abandono, mas por amor. Porque Deus tem algo maior reservado, algo que não seria possível enquanto as mãos e o coração permanecessem agarrados ao que já não é abençoado. Lembre-se, nada que Ele fecha é para machucar, e nada que Ele permite é sem intenção. Cada detalhe é estratégico, cada movimento é pensado. Até mesmo a espera é cheia de propósito, pois Deus molda caráter, fortalece fé e ensina dependência. E tudo isso prepara terreno para um futuro seguro, pleno e abençoado. Então, mesmo que o mundo diga para desistir, mesmo que o coração grite por respostas imediatas, permaneça firme. Não apresse o tempo de Deus. Não tente substituir sua sabedoria por decisões impulsivas. Respire, confie e permaneça. Porque o que Ele está preparando para você é eterno e nada nem ninguém poderá tirar. Lembre-se de que cada desafio que você enfrenta não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. Cada fechamento de porta, cada espera, cada obstáculo invisível, tudo tem propósito. Deus está formando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando você para algo muito maior do que você pode imaginar. Não permita que o desânimo dite seus passos. Mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando nada acontece, algo está sendo construído no invisível. Cada oração sincera, cada gesto de obediência, cada decisão alinhada à vontade de Deus cria um alicerce sólido para bênçãos futuras. Mantenha seu coração em paz, mesmo quando o mundo grita para desistir. O que Deus planejou para você é eterno, seguro e abundante. Ele vê além do que você vê. Conhece o final antes mesmo de você começar. Por isso, confie. Continue firme, continue fiel. E perceba que o que parecia perda era, na verdade, preservação. E o que parecia silêncio era preparação.
Não se apresse, não force, não negocie. A recompensa de Deus é perfeita no tempo dele. E quando o momento chegar, você vai olhar para trás e entender que cada espera, cada dificuldade e cada bloqueio tiveram um único objetivo: conduzir você ao melhor, ao eterno e ao que realmente vale a pena. E antes de terminar este vídeo, quero que você se lembre de algo muito importante. Cada atraso, cada porta fechada e cada momento de silêncio tem um propósito divino. Deus não abandona, Ele prepara. E enquanto você espera, Ele está moldando você, fortalecendo sua fé e alinhando sua vida com o que é eterno. Não saia daqui sem fazer uma escolha poderosa agora mesmo. Entregue seu coração, sua vontade e seus planos nas mãos de Deus. Diga com fé: Pai, eu confio em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Eu sei que o Teu tempo é perfeito. Quando você faz isso, algo incrível acontece. A paz volta, a esperança se renova. E você percebe que cada bloqueio que parecia um obstáculo era, na verdade, um degrau para algo maior. Continue firme, continue obediente e, acima de tudo, continue confiando. Porque Deus nunca falha e o melhor ainda está por vir.